Olá, meu nome é John. E eu não sei mais ao certo se aquilo que vivi naquela noite foi real, ou se alguma coisa naquela estrada mexeu com a minha cabeça. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho, sozinho, já quase meia-noite. A estrada velha, aquela que ninguém usa mais, era o único caminho rápido até minha cidade. Não tinha poste, não tinha sinal de celular, só escuridão e um vento frio atravessando as frestas do carro como se soprasse de algum lugar profundo demais. Foi então que vi um homem parado no acostamento, segurando uma mochila velha no ombro. Ele não fazia sinal de carona, mas estava ali, parado, como se esperasse exatamente por mim. Não sei explicar, meu amigo, mas eu senti que, se eu passasse direto, alguma coisa ruim ia acontecer comigo. Então eu freiei. A luz do farol pegou só metade do rosto dele. Era pálido, não o tipo de estou doente pálido, era um pálido seco, como foto antiga. O homem abriu a porta devagar, entrou e disse apenas: "Obrigado, John. Eu juro pra você, eu não tinha dito meu nome." Eu engoli seco, mas segui dirigindo como se nada tivesse acontecido. A estrada ficou ainda mais silenciosa, daquele jeito que você escuta seus próprios batimentos. "Pra onde você vai?" Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou pela janela, como se procurasse algo no meio do breu. "Só me deixe um pouco mais à frente. Onde a estrada faz a curva, depois do Marco Velho." Na hora, meu corpo inteiro gelou. Aquele marco não existe mais desde 1998. Foi derrubado num acidente horrível. Todo mundo aqui sabe disso. Mas o homem continuou lá, sentado, imóvel. Sem mexer as mãos. Sem respirar fundo. Sem piscar. Eu olhava pelo canto do olho e sentia que ele ocupava o banco, mas quase não fazia peso, sabe? O couro nem afundava direito. Quando chegamos perto da curva, o rádio ligou sozinho, chiando, como se alguém tentasse falar e não conseguisse. A luz interna piscou. E foi ali que o cheiro veio, não forte, mas frio, o cheiro de coisa guardada demais, de roupa que não seca, de corredor de hospital vazio. O homem finalmente virou o rosto para mim. Sério, meu amigo, o olhar dele não era vazio. Era antigo. "Aqui está bom", ele murmurou. Eu parei o carro. Ele abriu a porta, desceu devagar e andou até o meio da pista. Não pediu carona. Não fez sinal. Só ficou ali, parado, olhando a estrada que seguia para lugar nenhum. Quando peguei o volante para seguir viagem, eu senti. O banco do passageiro ainda estava quente. Mas o retrovisor mostrava que não tinha ninguém na estrada. E quando olhei para o chão, onde ele pisou ao sair, não tinha marca alguma. Nenhuma. Como se ele nunca tivesse entrado. E é aí, exatamente aí, que minha história realmente começa. Eu respirei fundo antes de girar a chave novamente. A estrada estava vazia. Aquele homem, ou o que quer que fosse, tinha sumido como poeira soprada para outro canto do mundo. Mas o banco continuava quente. Dei uma risada curta, nervosa. Era para acalmar, mas soou forçada até para mim. Engatei a primeira e comecei a andar. Foi quando o barulho começou. Um tec, tec, tec fininho na parte de trás do carro. Não era metal solto, não era pedra no pneu. Era como se alguém estivesse batucando com a ponta dos dedos na lataria. Ritmado. Impaciente. Eu olhei pelo retrovisor. Nada. Mas quando virei o rosto de volta para frente, o farol clareou uma sombra que atravessou a pista de um lado para o outro com a velocidade de um bicho que não existe. Foi tão rápido que meu corpo reagiu antes da mente, puxei o volante e quase joguei o carro na valeta. "Não, não, não", eu murmurei, tentando recuperar o controle. O coração batia no pescoço, martelando como um prego sendo empurrado para dentro. A estrada parecia mais estreita. O breu, mais denso, como se a noite estivesse viva e olhando para mim. O rádio ligou de novo sozinho. Só que dessa vez, não era chiado. Era sussurro.
Não dava para entender palavras, mas parecia alguém falando baixo, muito perto da minha orelha. Um murmúrio molhado, lento, como se a voz viesse de um lugar cheio de água, debaixo de um lago, de dentro de algo profundo demais. Eu desliguei o rádio na hora. Mas o som continuou. Era dentro do carro. Respirei fundo, travei os ombros e tentei não enlouquecer. A estrada seguia em frente, mas estava mudada, juro que parecia mais comprida do que deveria. Como se eu estivesse dirigindo dentro de um túnel de escuridão que só seguia e seguia sem fim. Foi aí que o vulto atravessou de novo. Desta vez inteiro. Desta vez devagar. E eu vi. Era o mesmo homem que entrou no meu carro. A mochila no ombro. O rosto semi-escondido. A pele sem vida. Ele passou caminhando de um lado ao outro da pista como se soubesse exatamente onde eu estava, mas sem olhar para mim. Como se estivesse encenando algo repetido, preso numa lembrança, num loop. Numa morte. Pisei no freio com tudo. O carro derrapou, rodou de leve, jogou poeira para todo lado, e quando parou, bem no meio da estrada. Não tinha ninguém. Nenhum homem. Nenhum vulto. Nenhum som. Só o meu carro arfando no silêncio. Foi então que eu percebi que havia algo diferente ali, uma marca na pista, como uma linha de arrasto, como se algo pesado tivesse sido puxado para fora da estrada, em direção ao mato. Paralela a outra marca, do tamanho de pés arrastados. Meu estômago virou. Eu não queria sair para olhar. Mas não precisava. Quando tentei dar ré, o carro não obedeceu. E no retrovisor interno, a imagem quase me fez engasgar. O banco do passageiro estava afundado. Como se alguém tivesse sentado ali. Só que ninguém tinha entrado. O ar dentro do carro ficou gelado. A respiração saiu em vapor. Meus dedos ficaram duros no volante. E então, atrás de mim, no banco, veio novamente o som de dedos batendo na lataria interna. Tec, tec, tec. Devagar. Ritmado. Impaciente. Eu não sei te explicar, minha amiga, mas ali eu entendi que não estava sozinho desde o momento em que parei naquela estrada. E a sensação, a pior de todas, era a de que aquilo não estava pedindo carona. Estava voltando para casa. Ou voltando para o lugar onde morreu. Eu engatei a marcha com as mãos tremendo e acelerei. A estrada finalmente voltou a andar, mas tudo em mim dizia que aquilo não tinha acabado. Que eu só tinha dado o primeiro passo dentro de algo muito maior. Porque o que aconteceu depois, quando eu finalmente avistei luzes lá na frente, foi ainda pior. A luz que eu enxerguei lá na frente parecia um alívio. Parecia. Era uma casinha pequena, perdida no meio do nada, com uma lâmpada amarela tremendo como se tivesse medo de ficar acesa. Eu parei o carro ali porque já não tinha mais certeza se eu ia conseguir continuar com aquela coisa, aquela presença, respirando perto do meu pescoço. Desci tentando controlar a respiração, mas parecia que tinha algo subindo pela minha coluna. Um arrepio quente, depois gelado, depois quente de novo. Como se dedos invisíveis estivessem me tocando. A porta da casinha estava entreaberta, rangendo bem devagar, como se qualquer vento pudesse empurrar. Mas não tinha vento. Eu me aproximei, chamando. Tem alguém aí? E a lâmpada piscou. Uma vez. 2. 3. A terceira piscada não voltou. A casa ficou completamente às escuras. E do nada a porta se abriu sozinha, batendo na parede com um estrondo tão forte que eu senti o impacto no peito. Tudo dentro dela era preto como se tivesse sido pintado a carvão. Mas lá no fundo, veio um barulho. Baixo. Um arrastar lento. Algo roçando pelo chão como se tivesse ferro preso nos pés. Eu respirei fundo. E aí, minha amiga, aconteceu o que nenhum filme prepara a gente. A voz veio da escuridão, mas parecia vir debaixo da minha pele ao mesmo tempo. Era grossa, lenta, cheia de água, como se estivesse sendo filtrada por um corpo podre encharcado.
Você trouxe ele de volta, John. Não fui eu quem respondeu. Meu corpo congelou. Minha garganta fechou. Meu coração quis rasgar o peito. Eu só consegui dar um passo para trás quando algo passou correndo por trás da porta. Algo rápido. Baixo. Com uma respiração que parecia um animal molhado. A luz da estrada, atrás de mim, piscou. E piscou. E piscou. Quando ela voltou, eu vi o homem da estrada, parado atrás do meu carro. Só que agora era diferente. A pele dele parecia ter secado e grudado nos ossos, como couro abandonado no sol. A roupa estava inchada, como se tivesse absorvido água demais. E os olhos. Eles brilhavam como se refletissem faróis que não existiam. Ele levantou o braço, devagar, e apontou para a porta aberta da casinha. A voz dentro da casa repetiu: "Ele quer voltar." Antes que eu pudesse correr, o banco do meu carro começou a render. Como se alguém pesado estivesse se mexendo lá dentro. Como se estivesse arrastando o corpo, virando lentamente para olhar para mim. Eu ouvi o estofado estalar. Ouvi respiração. Ouvi o tec, tec, tec. Só que dessa vez não era na lataria. Era no vidro, do lado de dentro, como se dedos batendo pedissem: "Entra." Eu senti algo quente escorrendo atrás da minha orelha. Quando passei a mão, não era suor. Era água. Água fria. Como se tivesse acabado de sair de um rio morto. E aí, bem perto do meu ouvido, uma voz sussurrou, sem boca, sem corpo, sem nada ao meu redor: "Ele nunca saiu do carro." O homem da estrada começou a se aproximar, arrastando um dos pés como se estivesse preso a alguma coisa. Cada passo dele fazia a terra tremer levemente. A luz da lâmpada da casinha tentou acender de novo, mas só deu tempo de iluminar a sombra dele, e ela não combinava com o corpo. A sombra era maior. Muito maior. Com algo que parecia vários braços pendendo dos lados. Eu dei 2 passos para trás. O silêncio ficou tão pesado que deu para ouvir meu pulso. E quando eu virei para correr pro carro, a porta do passageiro abriu. Bem devagar. Sem tocar. Como se estivesse convidando. A voz dentro do carro falou no mesmo tom morto: "Anda, meu amigo, segue o caminho." Não tinha saída. A estrada atrás de mim estava preta, como se tivesse sumido. E à frente, parecia dobrar, retorcer, se afastar. O homem estava cada vez mais perto. A coisa dentro do carro, respirando. A casa, soluçando escuridão. Eu entrei. Não porque quis, mas porque era isso ou ser engolido pelo que estava vindo da porta da casinha, algo pesado bastante para fazer o chão vibrar, como se pés gigantescos estivessem se aproximando. Assim que fechei a porta, o carro ligou sozinho. Os faróis iluminaram a estrada. E ali, bem na faixa amarela, apareceu algo que fez meu estômago gelar. Pegadas. Pegadas humanas. Mas com marcas de arrasto ao lado. Como se alguém estivesse sendo arrastado por alguma coisa maior. E aí o homem da estrada passou na frente do carro. Devagar. Olhou para mim pela primeira vez. Sorriu. E sumiu. Do nada. O carro acelerou sozinho. Eu tentei frear, mas o pedal não cedia. A voz dentro do carro falou pela última vez naquela noite: "Agora começa o caminho dele. E você vai levar." O carro acelerou sozinho como se tivesse fome de velocidade. A estrada, antes estreita, parecia ter crescido de repente, virando uma linha reta, infinita, negra, sem poste, sem lua, sem nada. Só os faróis iluminando um caminho que eu tinha certeza que não existia quando passei ali mais cedo. A voz do passageiro, ou do que parecia ser ele, já não vinha mais de um canto só. Vinha do banco traseiro. Do porta-luvas. Das caixas de som desligadas. Do carpete.
Ele está voltando, meu amigo. Está chegando perto. A estrada lembra dele. Eu tentava ignorar, mas as palavras grudavam na minha pele como mãos frias. A cada metro, a neblina ficava mais densa. Não era neblina normal. Era espessa, com um cheiro de mofo, como se viesse de dentro de uma cova molhada. Os faróis começaram a falhar, piscar, tremer. E quando clarearam de novo, eu vi. No meio da estrada, surgiram vultos. Primeiro uns 2. Depois 5. Depois dezenas. Pareciam caminhar numa procissão silenciosa, mas não tocavam o chão. Flutuavam alguns centímetros acima do asfalto, arrastando sombras que se esticavam como raízes procurando carne. Um deles atravessou o carro como se fosse fumaça. E quando passou pelo banco do passageiro, o estofado afundou. Como se algo tivesse sentado ali. A voz dentro do carro disse: "Não olha para eles, meu amigo. Se olhar, reconhece. E se reconhecer, leva." Mas eu olhei. Olhei porque a curiosidade venceu o medo por um segundo. E foi o suficiente. Um dos vultos tinha rosto. E não era qualquer rosto. Era o rosto do passageiro, mas apodrecido, a pele branca como cera, a boca aberta demais, e os olhos vazios, como poços sem fundo. Quando ele passou pela janela, o vidro congelou. Literalmente. Criou o gelo de dentro para fora, rangendo como dentes. Eu perdi a direção. O carro derrapou. E aí, minha amiga, o pior aconteceu. Por um segundo, só um segundo, eu senti as mãos do passageiro no meu ombro. Pesadas. Frias. Sabe quando alguém encosta, mas não quer só encostar? Quer segurar? Ele segurou. E sussurrou. Não devia ter olhado. O carro rodopiou na pista. Tudo virou um borrão. A estrada girou como se estivesse viva e furiosa. Eu bati o carro. Mas não como um acidente normal. Não teve impacto seco. Não teve barulho de metal. Parecia que eu tinha batido em nada. O carro parou no meio da estrada, de lado, mas sem arranhão. Como se tivesse sido colocado ali por mãos gigantes. Eu saí cambaleando, tentando respirar. E foi aí que percebi. A estrada tinha mudado. Os vultos estavam parados. Todos. Olhos vazios. Corpos flutuando. E no meio deles, ele. O passageiro. Finalmente inteiro. Mas não humano. A pele dele brilhava molhada, como alguém recém-puxado de um rio morto. A boca tinha crescido. E os olhos não existiam mais. Só buracos profundos e pretos. Ele andou até mim sem mover os pés. Deslizando. Como um corpo arrastado pela água. A voz, meu amigo, a voz agora era outra. O caminho não termina aqui. Você trouxe ele. Agora precisa levar. Atrás dele, a neblina abriu como se algo enorme estivesse passando por dentro. Algo que respirava alto. Molhado. Cheio de ar arrastado. Um som fundo, gutural, veio de dentro da escuridão. O passageiro inclinou a cabeça. E apontou atrás de mim. E quando eu virei, vi a estrada rachando. Rachando de verdade, abrindo uma fenda negra que parecia não ter fundo. E das rachaduras, escorria água. Água suja. Água barrenta. Água pesada. A estrada estava afundando. Aos poucos. Como se estivesse sendo puxada por baixo. E a voz atrás de mim, a coisa enorme que vinha na neblina, sussurrou. Falta pouco. Só falta você, meu amigo. O chão tremeu. A água subiu mais. Os vultos começaram a virar os rostos para mim, um por um. A estrada inteira parecia respirar. Eu dirigia com os 2 olhos arregalados, tão abertos que pareciam rasgar o rosto. A estrada era a mesma de sempre,
mas agora parecia um corredor sem fim, como se alguém tivesse puxado as pontas do asfalto e esticado até o limite. O rádio continuava morto. O celular, apagado. A respiração, curta. Eu sabia que não estava sozinho. Senti aquele peso no carro, aquela presença que a gente não vê, mas reconhece porque o corpo treme antes mesmo de entender. A primeira coisa aconteceu na entrada da curva do quilômetro 27. Uma mulher. De branco. Bem no meio da pista. Ela não estava parada. Estava virada de costas, o corpo todo sujo de terra, o cabelo grudado no pescoço. Eu freiei tão rápido que o carro quase rodou. E no instante em que eu pisquei, a mulher virou o rosto para ele. Não tinha olhos. Só duas manchas escuras, como se algo tivesse arrancado e deixado os buracos abertos. E a boca, meu Deus, a boca parecia costurada, mas sangrada, como se ela tivesse tentado gritar por dentro da própria pele. Eu bati a mão no volante, o coração descompassado, e quando eu levantei os olhos, ela já não estava mais lá. Só marcas de barro, cruzando a pista até o mato. Foi quando eu notei no retrovisor o vulto. Sentado no banco de trás. O vulto mexia a cabeça devagar, como se estivesse se acostumando ao corpo humano. O movimento era errado, torto, quebrado. E eu reconheci aquilo. Eu já tinha escutado histórias do pessoal da região, caminhoneiros que juravam ver passageiros pegando carona sem pedir, e que desapareciam quando o carro passava de 80 km por hora. Mas esse não desaparecia. Esse só aproximava o rosto do encosto do banco, aproximava, até eu sentir aquele sopro gelado no pescoço. Foi aí que eu desviei o carro e entrei no acostamento. O carro morreu, o motor apagou como se tivesse sido esvaziado por dentro. Tudo ficou escuro. E um silêncio. Mas um silêncio tão fundo que parecia ter peso. E então veio o barulho. Passos na beira da pista. Passos arrastados. Pesados. Como de alguém que conseguia caminhar, mas não devia mais estar vivo. Eu virei a cabeça bem devagar, como se tivesse medo de fazer barulho com o próprio movimento. Pelo vidro lateral, e vi primeiro os pés, depois as pernas, e depois o resto. Era um homem. Ou o que tinha sido um. O corpo estava todo destruído, como se tivesse sido atropelado muitas e muitas vezes, mas ainda assim se mantinha de pé. A costela aparecia por baixo da camisa rasgada, cada osso brilhando na luz distante dos faróis de caminhões que passavam sem parar. E o rosto, o rosto. Tava todo aberto, como se alguém tivesse puxado a pele para baixo. A boca torta, escorrendo sangue seco e novo ao mesmo tempo. O homem encostou a cabeça no vidro do carro e sorriu. Um sorriso que não fechava, só abria. Como se estivesse reconhecendo alguém. E então, o vulto no banco de trás começou a rir. Não era uma risada normal. Era indo e voltando, falhando, quebrada, como rádio pegando interferência, chiada. Eu não conseguia mexer o corpo. Só conseguia pensar em uma coisa: sair dali. Vivo ou meio vivo, tanto fazia. Eu bati a chave, o carro não ligou. Bati de novo, até o motor dar um tranco. Um tranco tão forte que o carro tremeu como animal assustado. E então tudo aconteceu de uma vez. A mulher sem olhos apareceu do lado direito. O homem destruído do lado esquerdo. E o vulto se aproximando, quase encostando o queixo em meu ombro. Eu acelerei. O carro pulou na pista, derrapou, saiu cantando o pneu enquanto as figuras ficavam para trás, mas não de um jeito natural. Elas não diminuíam de tamanho, apenas viravam borrões pretos, esticados, como se a própria estrada estivesse empurrando eles para longe. Quando finalmente entrei na cidade, o carro desligou sozinho. A rua estava calma. As luzes acesas. Nenhuma sombra se movendo atrás. Saí do carro cambaleando, corri até a porta de casa. Eu estava vivo. Em casa. Mas tremia. Tremia como se a estrada tivesse grudado em mim.
E ao fechar a porta e encostar a testa na madeira, eu ouvi do lado de fora, bem baixinho, como se alguém estivesse encostado na porta e falasse com a boca colada no vão. Eu cheguei também. Eu abri os olhos devagar, mas não abri a porta, apenas fiquei em silêncio, com medo e escutando. E nunca contei para ninguém o que ouviu naquela noite. Nunca. Mas às vezes, quando eu passo pela sala de madrugada, ainda vejo, pelo canto do olho, o vulto sentado no sofá, como se estivesse esperando eu chegar. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.